professor José Alberto, com certeza que vão ficar com presença, também é, de certa forma, a saúde. Este é um tema importante para a saúde, para a preservação da saúde, e espero que, de facto, os conselhos aqui repetidos, exemplos, longe contínuos de prevenção do tabagismo, e este é o meu contributo, efetivamente, para que as ações não sejam meramente ações pontuais e que a escola se envolva na criação para ambientes mais livres de fumo, e isso só se consegue se as pessoas de facto deixarem de fumar. Para além desta nota biográfica, sou o pai destes dois mantulões da vossa idade, mais ou menos. Vamos então falar. A estrutura da apresentação é esta. Eu vou falar um bocadinho sobre a especialidade. Aqui vou dar uma ideia de factos e números, para terem uma ideia da gravidade do problema, que toda a gente de alguma maneira já sabe. Eu tenho problemas com isto porque o alcance está complicado. O que é que os fumadores morrem? Morrem de muitas doenças que me irão verificar, mas fundamentalmente para cancro de pulmão, cancro de laringe, ok? Toda a gente já deve ter visto para a gente traqueotomia, depois extraído a laringe, de facto, desenvolve um tumor. Agora, o tabaco não provoca só estes tipos de cancro. Fundamentalmente está associado, nós quando pensamos em tabaco, cancro do pulmão e cancro de laringe, mas estão a ver que há uma relação etiológica, ou seja, de causa e efeito entre o tabaco e estes cancros de todos os órgãos e aparelhos do organismo humano. Isto não é exclusivamente um problema dos homens, evidentemente que os homens já fumam há muito mais tempo e os problemas de saúde vão se desenvolver também mais lentamente. Agora, o facto das mulheres começarem a fumar, tudo após o 25 de Abril, faz com que estes problemas de saúde que ocorriam predominantemente nos homens, não é? Os cancros, os laringes e outros, venham também a ocorrer nas mulheres. Não é? Isto é um alerta para a população feminina que, de facto, está a copiar e mal o que eram os hábitos dos homens, e as consequências mais cedo ou mais tarde, e já se está a notar, no registro epidemiológico, já se está a notar um aumento do cancro do pulmão das mulheres em Portugal e do cancro da laringe. Portanto, isto não é uma questão de glamour, é uma questão que provoca, eu esqueci de dizer que o cancro do tabaco provoca também cancro ocular, ou de boca, não é? Mas fundamentalmente, reportar-me que o tabaco é causador de cancro. Estima-se, para terem uma ideia da gravidade, 30% da mortalidade do cancro. Não é responsável por 30% dos cancros, não é? Mas é responsável pela mortalidade, 30% da mortalidade por cancro. Evidentemente, porquê? Porque os cancros relacionados com o tabaco, designadamente do pulmão, têm um prognóstico muito mais desfavorável do que, por exemplo, um cancro urbano. Certo? Daí o facto da mortalidade por cancro devido ao tabaco seja mais ou menos desta ordem de grandeza. Isto é só para dar uma ideia, não é para decorar, isto é quase um curso de tabagismo, mas enfim. Para terem a ideia que o tabaco não provoca só cancros, provoca uma série de patologias que afetam sistemicamente o organismo. Afeta o aparelho respiratório, o aparelho cardiovascular, o sistema vascular, o sistema central, e as doenças mais relacionadas com cada um dos aparelhos são estas que estão a vermelho. Irei falar sobre isto, portanto, exacerba a asma. Quem tem asma não pode de maneira alguma fumar, ponto final. Está relacionado com a doença que vocês já ouviram falar muito nestes dias, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica, ou seja, é uma doença que provoca desresistência do pulmão, ataca muito o coração, de uma forma simplista, está muito relacionado aos infartos do miocárdio e aos acidentes vasculares cerebrais. E, no caso, portanto, há outras doenças também associadas ao aparelho reprodutor, manifestações perinatais, consultárias, não vale a pena estar a chatear com isto. Portanto, e porquê, a questão é, e porquê é que o tabaco provoca cancro? Porque o tabaco só tem porcaria, tem cerca de 4.000, o fumo do tabaco tem cerca de 4.000 substâncias, das quais há um conjunto delas designadas por alcatrão. O alcatrão do tabaco é semelhante ao alcatrão das estradas, bem?
e as pessoas pensam que esse alcatrão fica no filtro, mas esse alcatrão passa para os pulmões. E esta é uma pequena experiência que eu vou aqui apresentar, podemos fazê-la aqui. Se vocês pegarem um bocadinho de papel de filtro e puserem na extremidade de um cigarro, e fizerem, mas posso fazer uma aula de química ou biologia, se aspirarem aquele cigarro que eu ali disse, não é? Que eu ali contei, se anda para trás, okay? Portanto, se eu aspirar este cigarro, vão ver o filtro que caiu ali, e se fizer a aspiração, percebem que isto é uma bomba de vácuo, está a aspirar, e que nós vamos obter um filtrado, é o alcatrão. Portanto, isto é apenas uma passa de um cigarro fumado, vem este resíduo que está aqui. Este resíduo passa ao filtro, contrariamente ao mito que se cria que os filtros são para retirar e filtrar as partículas. Isto vai se alojar nos pulmões e quem vir por trás, pela parede parietal de um pulmão, ao que vai ver, na parede visceral, ou seja, a pleura que reveste o pulmão, vai ver estas manchas de alcatrão no pulmão. Isto é para terem no meio, são estas substâncias que estão aqui, portanto, é um resíduo, tem muitas substâncias, 50 delas são cancerígenas, estão aqui, passam para o pulmão e o pulmão ataca um organismo e é isso que vai desencadear eventualmente neoplasias, cancros. Podem fazer esta experiência de outra forma, pegar num algodão, o algodão não quer engana, como diz no reclame. Se podem fazer pegar numa pequena cortada, isto podem fazer nas aulas com colegas que têm ensino secundário, podem fazer isso com vocês. Podem cortar a tetina suficientemente apertada para não congestionar o cigarro, ou seja, alargada para não congestionar o cigarro, mas também não deixar aqui orifícios por onde o ar concentrar. Se por acaso houver, podem pôr uma fita cola envolver o cigarro, põe aqui o algodão e fazem o seguinte, aquilo que se calhar já alguns fizeram, para a garrafa fumadora. Aquele efeito de aspiração, nós podemos fazer uma garrafa, enchê-la com água, colocar aqui um orifício e pôr aqui fita cola. Okay? Depois o que é que podemos fazer? Destapar aqui, portanto, um nauseabundo, de certeza que ninguém queria aquela água. No entanto, é aquilo que nós metemos para o pulmão. E se vimos o que ficou no filtro, estão aqui a ver os resíduos de alcatrão mais uma vez. Certo? É isto que passa para o pulmão e que vai pôr o pulmão amarelo. Isto tem contaminantes e é isto que vai colocar os tais cancros do pulmão e outras patologias. Pronto, isto é só para dar a ideia a responder à questão, mas afinal, porquê é que o tabaco é mau? Porque tem, entre outras coisas, alcatrão, e esse alcatrão tem substâncias cancerígenas, que são elas que provocam os cancros que eu já falei. Bem? Isto para a indústria do tabaco está aqui a saltar, se calhar não tem vidas ou tem. Ok. Portanto, o tabaco não provoca só doenças e é claro para vocês, faz já aqui o que falou, que provoca o envelhecimento precoce da pele. Okay? Portanto, se quiserem depois perceber porquê, dificulta a oxigenação da pele e as consequências são essas. Os fumadores, claro que isto é uma caricatura, têm a pele muito mais envelhecida com as consequências que isso tem. É isto que este slide pretende representar. Okay? Também interfere muito no rendimento desportivo, ou seja, a questão é que o tabaco não permite uma boa oxigenação dos músculos e, portanto, os desportos, sobretudo quem faz desportos aeróbicos, que é o caso do ténis, do ciclismo, do futebol, etc., dificilmente consegue ter uma boa oxigenação para poder ter uma boa performance. De uma forma simplista, ou jogar futebol, ou praticar desporto de alta competição, ou o tabaco. Tem que escolher, as duas coisas são incompatíveis. Portanto, o melhor vai começarem a jogar futebol para contra o tabaco. É uma simulação que nós fizemos na escola secundária de Vila Verde. Um dia qualquer podem começar a fazer jogos contra o tabaco e isso se requer. Porque a questão é ou futebol, ou desportos, ou fumar. As duas coisas são, por isso, incompatíveis. Fumar também é muito caro. Podem imaginar e começar a fazer contas. Quanto é que custa um maço de cigarro, verem quanto é que quem fumar pelo menos um cigarro por dia, normalmente as pessoas da nossa idade não têm, mas quem fumar esta quantidade de cigarros, um maço de cigarros ao fim de 7 dias, gasta imenso dinheiro, é só fazer as contas e pensarem naquilo que podiam fazer com o dinheiro que ganhavam se não fumassem, não é?
Fumar causa também impotência sexual, mas fumar ataca ao coração e ataca ao coração porque vai obstruindo as artérias coronárias. E, no caso dos homens, faz isso também nas artérias penianas, ok? Vai obstruindo a artéria peniana. As pessoas mais idosas já foram ao cardiologista, eles já devem perguntar algumas delas, se realmente têm problemas diretos. E se tiver é porque o coração também já está em muito mau estado, não é? Depois, se quiserem, podemos explicar porque é que o tabaco provoca incidência, mas tem a ver um bocado com isso. Vai obstruir a artéria peniana e, com isso, portanto, deixa de haver uma fluxo de sangue ao pênis, porque as direções são muito menores, não é? Agora não quero sair aqui, é um momento sexo da manhã, vamos lá. Isto é desconfortável, eu vou ter que mudar isto porque não consigo. Está permanentemente a interromper, eu estava a falar com mais ritmo. Ora bem, só para dizer que fumar também é um problema ambiental. Não quer dizer que muitos dos incêndios sejam provocados por cigarros, mas há muitos incêndios que são. E a questão dos incêndios não é uma questão de quantidade. Basta às vezes um incêndio para dar cabo de uma vasta área de terreno. E se pensarmos nos custos associados ao combate do tabaco, podem imaginar, ao combate dos incêndios, podem imaginar os custos económicos e ambientais que muitas vezes têm o problema do consumo de tabaco, não é? Portanto, sobre isto eu já falei um bocadinho das consequências do consumo de tabaco na população em geral, se quiserem ter dúvidas. Vou falar agora neste ponto de consequências nos jovens. Os primeiros cigarros têm consequências praticamente negligenciáveis, não são muito importantes. Provocam alguns destes sintomas, quem experimentou sabe o que é que eu falar, eu próprio já experimentei. Agora, se continuarem a fumar com alguma regularidade, os problemas podem vir a acabar-se. Ou seja, o risco de ter infecções de garganta, ter bronquites e ter infecções do ouvido médio são muito mais arriscados em quem fuma do que em quem não fuma. Certo? Isto são efeitos imediatos. Okay? Agora, um dos problemas que tem quem começa a fumar é que as pessoas começam a fumar na infância e na adolescência, embora há muitos mitos que se dizem, noutros países começa-se muito precocemente, não é? Diria que mais de 90% dos fumadores noutros países começaram na adolescência, até aos 8 anos. Em Portugal há muita gente a começar mais tarde, que é, apesar de um aluno, não é? Há um mito muito grande, que os adolescentes começam a fumar, muito cedo. De facto, isso não se verifica entre nós, embora estejam, em boa verdade, a começar um bocadinho mais. Mas, como digo, a situação no verão é muito pior noutros países. Só para dizer que, se as crianças jovens começam a fumar, vão ficar dependentes do tabaco muitas vezes para a vida. E agora isto é muito importante. Ou seja, o grande risco para começarem a fumar é ficarem dependentes do tabaco. Certo? E uma vez dependentes, expõem-se a eles, a eles próprios, a um risco imediato de futuro de contrair doenças graves. Ou seja, se os jovens começarem a fumar, isto aqui que fique bem claro, se começarem a fumar 2 a 3 cigarros por dia durante um mês ou mês e meio, correm um sério risco de ficarem dependentes do tabaco e virem mais tarde a contrair estas doenças associadas que eu já falei. Okay? Portanto, retenham esta frase é para vocês. Se eu não ficar com uma ideia clara, retenham, vocês, os vossos professores, isto que é verdadeiramente importante. É o risco das pessoas ficarem dependentes. O pessoal começa a fumar por brincadeira, pensa que domina o cigarro e passado um mês ou um mês e meio estão dependentes. Não parece, mas se nos pedirem, deixa de fumar. As pessoas verificam que têm dificuldade em deixar de fazer. Certo? Verdadeiramente importante é isto. Não começar para evitar a dependência do tabaco e mais tarde ficar em doença. E estas são as doenças que eu falei associadas ao tabaco. Certo? São estas patologias. Portanto, em boa verdade, o que devem fazer, retenham também visualmente esta imagem, o que está indo, o que está a dar, de facto, é não fumar. E quero vos dizer, que já só quase fuma, e entendo que há gente que fuma, ou já só começa a fumar gente de condição social muito baixa, etc. Fumar já não está na moda, os ricos já estão a deixar de fumar, é estúpido para ser uns pobres, mais negligenciados, a começar a fumar. Esta é a mensagem que vos quero deixar.
Agora, há uma área muito importante também, para além do fumo ativo, é o fumo passivo. Eu vou-vos explicar basicamente, vou dar umas dicas sobre o que é isto do fumo passivo. Portanto, desculpem estar em inglês, que a gente anda sempre de um lado para o outro e nem sempre há possibilidades, sobretudo português, que tem inglês e português. O fumo do tabaco, já disse aqui, tem cerca de mais de 4.000 substâncias químicas e entre elas encontram-se muitas substâncias carcinogénicas. Ok? E entre essas substâncias carcinogénicas estão estas: o tanadeiro, o arsénico, já ouviram falar, no benzeno, está tudo dentro do crómio, está tudo dentro do fumo do tabaco. Certo? Tem inglês das outras. O que é o fumo em segunda mão? O fumo em segunda mão resulta da combinação de duas formas de fumo. Que é o fumo da corrente primária exalada pelo fumador, a pessoa quando fuma, aspira a corrente primária do tabaco, depois expira. É esta fonte de expiração que vai contaminar o ar. Ou então, da corrente secundária, que é aqui que se liberta ao fumo da ponta do cigarro. E isto, sobretudo em ambientes fechados, designadamente em casa como no verão, é um problema gravíssimo. Já vos vou dar dados da quantidade de pessoas que convivem com fumadores, que está sujeito a esta exposição. Certo? Isto é grave. Quais são as consequências? Portanto, este fumo em segunda mão foi classificado como um carcinogénero do tipo A, ou seja, é um conjunto de substâncias que provocam cancro em seres humanos. E, portanto, não interessa, e desde logo as principais vítimas da exposição ao fumo ambiental do tabaco é o bebê, é o feto que está